Estimados amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, a todos os que connosco estão neste projeto democrático e unitário da CDU, neste espaço de participação e realização ao serviço das populações. Uma saudação particular a todos os nossos candidatos aos órgãos municipais e de freguesia deste Conselho e aos primeiros candidatos aos municípios dos Conselhos do Litoral Alentejano que aqui estão presentes, às quais endereçamos votos de bom trabalho nesta importante batalha eleitoral que, estamos certos, se concretizará com êxito, dando continuidade ao projeto da CDU e ao meritório trabalho que tem sido realizado a favor das populações e do desenvolvimento local. Com esta iniciativa, damos mais um passo na afirmação das candidaturas da CDU. Um passo dado com a confiança de quem pode mostrar um percurso de trabalho, realizações e obra que orgulha este Conselho e quem nele vive e as populações dos municípios e freguesias CDU nesta região. Um valioso trabalho que está bem patente neste Conselho, por exemplo, na requalificação urbana e do espaço público, com volumosos investimentos, como é o caso da requalificação deste jardim, onde realizamos a nossa iniciativa, na atividade desenvolvida na requalificação do parque escolar, no valioso investimento efetuado na rede de abastecimento de água e no saneamento nas freguesias do Conselho, no meritório trabalho desenvolvido no plano social, mas também no apoio à cultura e ao património, onde pontua a concretização de importantes investimentos que permitiram a abertura do núcleo museológico de São Pedro, da Casa Fraiões e Metelo Odolaria de Melides, mas também da concretização de uma nova biblioteca e arquivos municipais. Um valioso trabalho que encontramos igualmente nos outros municípios de maioria CDU. Veja-se o papel que o conjunto dos municípios da CDU tem assumido no quadro do litoral alentejano, designadamente quanto à sua intervenção para assegurar a redução do custo do transporte público, com investimento e esforço financeiro que permite a redução de custos para as famílias em 50% ou mais. A CDU tem honrado os compromissos assumidos com o povo deste Conselho e desta região e tem motivos para voltar a confiar na CDU, confirmando-a como reforço da sua votação, como a força indispensável e necessária para a defesa dos mais genuínos interesses das populações. É sabido que os nossos candidatos são uma mais-valia no trabalho que realizamos por todo o país. Mas nós somos uma força que vale não apenas pela qualidade e provas dadas pelos seus eleitos, pela entrega e elevada disponibilidade dos seus candidatos para servir as populações, mas também, e essencialmente, pelo seu projeto distintivo, o reconhecido projeto da CDU. Sim, temos um projeto alternativo, que está para além da mera soma de propostas e ideias, que não deixa dúvidas quanto ao sentido e rumo da nossa intervenção na defesa do interesse público e das populações. Um projeto e uma força que assume e luta pela participação de um fator essencial de uma gestão democrática, assegurando o envolvimento efetivo das populações na definição das principais opções da política autárquica, nomeadamente no domínio do planeamento, que impulsiona e se bate pela concretização de uma gestão integrada que assegura a construção de espaços urbanos humanizados, ambientalmente equilibrados e dotados de equipamentos e de programas para a sua utilização e animação indispensáveis a uma vida social e coletiva. Uma força que promove uma gestão do território que, garantindo o desenvolvimento equilibrado, salvaguarda a defesa do interesse público e coletivo da porção especulativa e defenda o espaço público, que fomenta uma política local visando assegurar a valorização cultural e desportiva das populações, pela posição intransigente de defesa dos serviços públicos e do acesso à saúde,
à educação, à cultura, à proteção social, à habitação e à mobilidade e ao transporte, em defesa da água pública enquanto bem público. Somos uma força distintiva pela atenção que dá aos problemas sociais e pelo particular cuidado dedicado aos problemas das crianças, aos jovens, aos idosos, aos mais pobres e desfavorecidos. Pela defesa e melhoria do ambiente e salvaguarda do património histórico e natural. Somos claramente uma força com uma intervenção distintiva na representação dos interesses populares e garantindo sempre uma particular atenção aos direitos dos trabalhadores e, em particular, pelo papel direto que nos compete à valorização dos trabalhadores das autarquias. Bem se pode afirmar que os trabalhadores das autarquias dos conselhos CDU conhecem bem a diferença entre o que faz a CDU e o que fazem os outros, no apoio e solidariedade ativa com todas as suas lutas por melhores salários e valorização das carreiras e profissões. E agora, como mais uma vez comprova, com a aplicação do suplemento de penosidade e insalubridade que conhece aqui neste Conselho e nas autarquias da CDU na região e no país, uma aplicação contrastante com o que se passa nas autarquias de outras forças políticas. Os trabalhadores e as populações deste Conselho e desta região sabem também que, para lá do trabalho e da obra que nos compete fazer, contam com a CDU para defender os seus direitos, dar voz à sua luta, às suas aspirações. Sim, somos uma força com um projeto distintivo, um projeto inseparável do que o poder local democrático representa enquanto conquista de Abril e que faz da sua defesa e da sua afirmação parte integrante da sua intervenção. Questão tão mais importante quando se mantém presente a partir do PS e com a ativa cumplicidade do PSD e CDS orientações para o enfraquecer e diminuir. Fala-se hoje muito de descentralização e o governo do PS não se canta de cantar louvores ao seu projeto, que mais não é do que uma tentativa de vender gato por lebre. De facto, não é sério falar de descentralização quando se persiste em negar a regionalização, suportada em simulacros como os da chamada democratização das CCDRs. Não se pode falar de descentralização ou de proximidade quando se recusa a reposição das freguesias extintas no período da Troika, impedindo mais uma vez que se realizem eleições que deem corpo à vontade expressa pelas populações que se pronunciam pela sua devolução. Não é sério, nem se pode falar de descentralização quando, em nome de uma alegada transferência de competências, o que está em curso é, sobretudo, um processo de desresponsabilização do Estado em áreas diversas, ainda por cima subfinanciadas, traduzindo na realidade uma transferência de encargos para os municípios e um ataque a direitos essenciais e de natureza universal em áreas que são funções sociais do Estado. Sim, não é sério falar de descentralização quando se mantém também as autarquias no lugar menor na gestão dos fundos comunitários, quando se consolida a centralização como método e critério crucial dessa gestão. Estimados amigos, camaradas, vamos para estas eleições revelando trabalho e obra e reafirmando que na política não são todos iguais, que é possível exercer o poder servindo as populações, respondendo às suas aspirações, inscrevendo como prioridade o interesse coletivo. Futuro de confiança, trabalho, honestidade e competência é justa consigna que se enquadra com este nosso comício. Futuro de confiança. É este o sentido e a mensagem que a CDU projeta para estes tempos difíceis que vivemos e que queremos vencer. Um futuro que saberemos construir no plano local, exercendo as competências que cabem às autarquias. Mas o futuro a que temos direito exige que, para lá do poder local, se construa a partir de uma outra política nacional. Um futuro que tem de ser construído
denunciando as opções do PS e da submissão à União Europeia, aos interesses do grande capital, que impedem a resposta aos problemas nacionais e combatendo os projetos reacionários do PSD, CDS e seus sucedâneos. Todos temos a consciência que na sociedade portuguesa se manifestam grandes atrasos, que se traduzem e manifestam em crónicos problemas estruturais, mas também acentuadas desigualdades sociais e regionais que se foram acumulando em resultado de décadas de política de direita dos governos do PS, PSD e CDS. O país e as populações estão confrontados com problemas antigos e problemas novos, que resultaram da epidemia e da deliberada ação exploradora e calculista dos grandes interesses económicos e financeiros que atingem severamente as condições de vida dos trabalhadores e das mais diversas camadas populares. Os trabalhadores são hoje cada vez mais confrontados com o aumento das práticas e pressões de desvalorização do trabalho, dos salários, da desregulação dos horários, enquanto aumentam as ameaças e os despedimentos coletivos. Mas não são apenas os trabalhadores que são vítimas da situação. Outras camadas da população, as pequenas economias locais, enfrentam uma situação difícil. Estão nesta situação muitos micro e pequenos empresários de vários setores e muito pequenos e médios agricultores que enfrentam grandes dificuldades. Portugal poderia ir mais longe nos apoios ao conjunto dos setores afetados, tal como no apoio ao investimento, visando a melhoria dos serviços públicos e a dinamização da economia. O PS teve a oportunidade para incitar uma política diferente. Não o fez, não o quis fazer. Mesmo quando, pela intervenção do PCP, foi obrigado a dar passos e resposta a alguns problemas, fê-lo contrariado a arrastar os pés no caminho da sua solução desses problemas. Veja-se o que sucede passado meio ano desde a entrada em vigor com o Orçamento do Estado. É inegável o impacto positivo na vida de milhões de portugueses das medidas de aplicação direta inscrita no Orçamento por proposta e iniciativa do PCP. Quando outros faltaram, o PCP teimou, persistiu, manteve uma posição claramente reivindicativa a favor dos trabalhadores e das populações. E por isso, quando outros faltaram, lá esteve o PCP com a sua persistência para garantir neste ano 2021 respostas que a gravidade da situação exigiam. Sim, foi pela ação do PCP que 1.900.000 pensionistas tiveram aumento de pensões. Cerca de 300.000 trabalhadores em layoff receberam os seus salários a 100%. 200.000 pessoas foram abrangidas pelos apoios dirigidos aos trabalhadores independentes e a outras pessoas sem proteção social. Mais de 50.000 trabalhadores desempregados viram os seus subsídios de desemprego prolongado. Cerca de 20.000 crianças foram abrangidas pela gratuidade das creches. Foi pouco, e mesmo assim custou muito arrancar estas reivindicações. Mas estão de acordo, camaradas, que fizemos bem em lutar até ao fim pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Mas esta realidade contrasta com os atrasos e as limitações que o Governo tem colocado para entrevar a concretização de um conjunto significativo de outras medidas inscritas no Orçamento que acabam por agravar problemas que há muito precisavam de outra resposta e que o Governo falta. É o caso dos problemas da área da saúde tão sentidos em toda a região. Aqui no litoral alentejano, são muitos e complexos os problemas com que as populações se debatem neste plano. Problemas que resultam da falta de profissionais e de promessas não cumpridas, de construção de novos equipamentos e de requalificação de outros. No plano dos profissionais, em resultado de um processo de desvalorização profissional e salarial que tem conduzido à saída de milhares de profissionais do SNS, a situação no litoral assume uma gravidade extraordinária a exigir medidas urgentes. É inadmissível que em toda a unidade local de saúde do litoral
faltem 100 enfermeiros e dezenas de médicos de família. A situação que se vive no Hospital do Litoral exige da parte do Governo medidas urgentes e não desculpas com as dificuldades em colocar médicos fora dos grandes centros. Esta conversa ouvimos há dezenas de anos, mas a realidade é que no Hospital do Litoral se vive uma situação inacreditável, com apenas um urologista, um cardiologista para 100 mil habitantes. Promessas e mais promessas, que certamente vão ser reafirmadas agora que estamos em vésperas de eleições autárquicas. E até vamos assistir a algumas intervenções de candidatos do PS a responsabilizarem as autarquias de CDU pelas dificuldades nos serviços públicos de saúde, quando esta responsabilidade é apenas do Governo. A ambulância com suporte de vida, prometida para Alcácer do Sal, desde a reorganização das urgências que nunca mais chega. Os novos centros de saúde de Santiago e Vila Nova de Mil Fontes que nunca mais arrancam. A requalificação da extensão de saúde de Saboia, um edifício degradado que espera por melhores dias. E ainda o SAP aberto 24 horas por dia aqui em Grândola, que não passa disso mesmo, de uma mera promessa. Se há os milhões que dizem, e há, então que se colocam ao serviço dos problemas dos trabalhadores e do povo e se integrem numa estratégia que assegure o desenvolvimento harmonioso e soberano do país. Que esse dinheiro sirva para garantir os investimentos que o Governo continua a adiar não só na saúde, como na segurança social, na educação, para combater as causas dos graves fenómenos de desertificação demográfica a que o país, e nomeadamente esta região, se confronta. Se há dinheiro, e há, então que se dê outra resposta ao preocupante problema que se vive na área da educação. Estamos praticamente no início do ano letivo, quando era desejável que o Governo apresentasse soluções eficazes para que a escola reúna as condições necessárias para enfrentar o ano letivo, que após um período longo de ensino à distância, garantindo os muitos professores em falta e outros, técnicos e assistentes operacionais. Se há os milhões que propagandeiam todos os dias, e há, então, que desse outra resposta no melhoramento dos serviços de segurança social, que continuam a viver uma situação caótica e inaceitável. Continuam a faltar ao sistema público de segurança social centenas de trabalhadores. Um problema que o PCP quis resolver e que o PS votou contra a nossa proposta para a admissão urgente desses trabalhadores. Em alternativa, criaram-se procedimentos tecnologicamente inacessíveis para a esmagadora maioria da população que dificultam a concretização da atribuição de direitos sociais. Atrasos injustificáveis na resposta. Deixam milhares de trabalhadores irreformados sem rendimentos ou com rendimentos insignificantes, de que são um exemplo os trabalhadores independentes que estão a viver situações dramáticas. O PCP continuará a lutar pelo reforço financeiro da segurança social, pela melhoria da proteção social dos trabalhadores desempregados e das pessoas com deficiência, pelo reforço dos direitos dos trabalhadores e das prestações familiares, pelo direito à reforma e à pensão dignas para todas as gerações. O PCP tem apresentado soluções que, a serem adotadas, responderiam à dimensão dos problemas nacionais e das desigualdades e injustiças que persistem. Tem sido o caso das inúmeras propostas para melhorar os direitos laborais, para prolongar moratórias bancárias, defender os pequenos e médios empresários das consequências de previsíveis incumprimentos, a proposta para fixar um regime máximo de preços de energia e de combustíveis que tem vindo inexplicavelmente sempre a crescer e é preciso urgentemente travar em muitas outras áreas. Há opções que é preciso fazer, sob pena de se abrir o caminho ao agravamento da situação. No plano da valorização do trabalho e dos trabalhadores, com o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, no incremento do investimento público efetivo, no aumento geral das reformas que não deixe de fora os que mais anos têm descontos,
na valorização da produção nacional, no apoio à infância e aos idosos. Há alternativa. O tempo é de opções que respondam aos problemas dos trabalhadores e do povo e do país. Caros amigos e camaradas, agora que entramos na derradeira fase desta importante batalha eleitoral, não podemos descansar. Falta menos de um mês. Daqui até às eleições é tempo de esclarecer, mobilizar, convencer e também ouvir. Temos um património da realização e um projeto que não deixam dúvidas quanto ao sentido e rumo da nossa intervenção na defesa do interesse público e das populações. Sim, camaradas e amigos, a CDU vale a pena. E estes homens, mulheres e jovens que assumiram a responsabilidade de ser candidatos da CDU, não se exige que sejam seres do outro mundo. Não, são homens, mulheres e jovens concretos, normais, que apenas pretendem, em torno de um projeto de honestidade, de trabalho, de competência, que apenas pretendem, claramente, servir as suas populações, servir as suas terras. É esse o grande objetivo que vos anima, que nos anima, por isso vale a pena votar na CDU. Viva a CDU!